Nossos comerciais, por favor. Pablo Marçal apanhou de José Luiz da Atena. Ele tomou uma cadeirada. E muita gente tá esperando opinião, não apenas nossa, mas de formadores de opinião na imprensa, pra poder, vamos dizer, esboçar uma construção de raciocínio. Naturalmente, todos repudiam a violência, certo? Sim. E você vai imaginar que eu vou falar isso sendo alguém do MBL, um grupo que é historicamente alvo de violência, violência física. Mais do que isso, você também está aguardando algum tipo de reprimenda sobre a forma como as eleições estão sendo conduzidas. Ah, essas eleições, o nível é muito baixo, nossa, estou muito envergonhado com o que está acontecendo. Mas tudo isso são opiniões um tanto quanto básicas, e até um candidato a prefeito de São Paulo pode expressá-las. É isso que eu digo, um cara de nível baixo que vai repetir platitudes, vai falar que o nível está muito baixo, como é o caso da Tabata, ou sei lá, do Nunes, tá? Aqui a gente vai decifrar o que tá acontecendo no jogo e eu vou mostrar pra vocês certas coisas que vocês não estão acostumados a ouvir da gente. Então, pegue seu café e roda a vinheta. Amigos, eu aviso pra você. Venha para o universo da revista Valete. Basta você entrar no clube que você vai receber 2 valetes. Tanto a edição do mês anterior, que é da Nova Europa, quanto deste mês, que é dos cogumelos alucinógenos. Bora, vem pro mundo da Valete. Ou assine ela, o que é sensacional. Tá aqui o link, basta se inscrever, eu aguardo você. Crie cérebro, crie tutano, não seja um imbecil. O imbecil tá sempre à mercê do Marçal. Pois bem, galera, sem delonga nenhuma, rolou um debate e o Datena deu-lhe uma cadeirada no senhor Pablo Marçal, transformando-se em meme instantâneo, e isso precisa ser dito. O Marçal, ele apanha de um lado e o Datena agride, e a internet se divide naqueles que querem defender Marçal do absurdo e nos que querem curtir com o Datena a porrada, tá? O Datena, e eu quero só me centrar nele agora, ele saiu do debate, ele foi dar uma coletiva de imprensa e ele manteve o que ele fez, ou seja, instado a, você se arrepende do que você fez, ele disse que não. Você não se arrependeu? Claro que não. O que é natural, ele basicamente lavou a alma, tá? Datena este que vinha, vamos dizer, numa fase terrível, ele achava que ele seria algum destaque nas eleições, ele se provou um animal ultrapassado, ele mostrou que as aventuras políticas dele não passavam de um sonho de uma noite de verão, e que chorou recentemente numa entrevista. E eu não tô brincando, dá uma olhada. Tendo o maior respeito por vocês jovens de imprensa, eu já sou um velho jornalista e reconheço a ética e capacidade da maioria de vocês. Muito obrigado. O Datena chorou porque ele não imaginava que a política seria tão complicada, que o mundo estivesse mudando tão rápido e que a fama que ele angariou com o seu Cidade Alerta não seria suficiente para torná-lo, vamos dizer, um prefeito de maneira automática. Ele estava lidando com uma crise de autoestima. Mas o principal elemento dessa crise, naturalmente, foi o Pablo Marçal. Porque ele, Datena, seria o antipolítico nas eleições, né? O cara que falaria verdades, a verdade que o povo tá acostumado a ouvir. Mas é isso que surge um cara da internet, não apenas um cara da internet. Um cara polêmico, manipulador e que toca, vamos dizer, o que há de mais moderno nessa questão de cortes e polêmicas na internet, que é o Pablo Marçal. E esse cara começa a chapuletar ele. E desde os debates anteriores ele começa a tirar sarro do Datena, ele fala que o Datena é um leitor de teleprompter, ele começa a bater, mas até aí tá tudo bem. O ponto pra mim é, o Marçal provoca e se o cara sai do sério, ponto pro Marçal. O Marçal joga esse jogo. O Marçal precisa ser entendido nisso como um cara que foi pra todos os debates disposto a provocar os adversários e tentar arrancar uma porrada deles, tá? Então ele leva a carteira de trabalho e ele coloca a carteira de trabalho na fuça do Boulos, tá? Pro Boulos gerar essa cena pra ele aí que você tá vendo, que é ficar tentando pegar e não conseguir a carteira de trabalho. Ele obviamente queria que o Boulos desse um soco nele. Ele também foi num outro debate e insinuou que o Boulos era um, basicamente, usuário de entorpecentes à base de folha de coca, né? E o Boulos não soube reagir direito. E eis um ponto. Todo mundo, da esquerda à direita, falou, ora, uma pessoa que tá sendo acusada de algo injusto, e isso aqui precisa ser muito importante ser colocado, que reage como o Boulos reagiu, parece que tem culpa no cartório. O Boulos não foi enfático na sua resposta. Ele disse que não quer entregar pro Marçal, vamos dizer, o meme que o Marçal quer, que é um Marçal, que ele respondendo de forma enfática, mas pareceu que ele tava, vamos dizer, né, quem cala consente. Ele não agiu de maneira enfática. Todo mundo criticou, inclusive nós, o Boulos, por não ser enfático diante de uma crítica que era mentirosa. Porque o que se provou mais tarde era que o Marçal
tava pegando um homônimo, era um sujeito que também tinha Guilherme Boulos no nome, e usou isso como base para querer falar que o Boulos era usuário desta substância. Com relação ao Datena, o Marçal provocou tanto e atacou tanto o Datena que o Datena tentou ir às vias de fato no último debate, mas não fez nada. Ele chegou até o Marçal e não fez nada, tá? E aí começa o jogo. Ele acabou entrando, ele acabou sendo capturado pelas provocações do Marçal, que é um provocador e que usa os debates como provocação para ele aparecer nas redes sociais, e que, enfim, entrando na cabeça do Datena, sabia que o Datena em algum momento poderia fazer merda, tá? Aí vamos para o segundo ato, que é o debate de ontem. No debate de ontem, o Pablo Marçal, basicamente, ele chamou o Datena de ESTUPRADOR. Isso aqui é exatamente, vamos dizer, a acusação muito grave. Ele falou que ele é isso, chamando ele de Jack. Jack, dentro da linguagem do crime, é justamente um cara que, vamos dizer, abusa de uma outra pessoa, no caso uma mulher, de maneira violenta. E ele ainda canta, né? Pega o Jack e tal, chamando um homem que, veja só, eu tenho desprezo pelo Datena, mas ele ainda é um homem casado, tem filhos. Ele foi acusado disso na televisão, em rede aberta, com, quiçá, milhões de pessoas vendo isso. Isso não é normal. E não dá pra falar que o Marçal não cruzou nenhuma linha. Então o Marçal chama ele disso, ele se defende bem, e quando o debate volta pros dois, o Marçal volta a provocá-lo, e volta a provocá-lo na seguinte linha: você tentou vir, mas você é um frouxo, você não vai fazer nada. Então veja, ele acusa um homem de um crime que o homem não cometeu, ele acusa o cara mentindo sem ligar para as consequências e fala que o cara é frouxo. Ele queria ser agredido, ele buscou a agressão. E cabia ao Datena escolher se vai agredir ou não. E eis o ponto que nós vamos chegar aqui, tá? Que é a primeira discussão que nós vamos ter. O Datena fez certo em dar porrada nele? Eu não vou falar aqui em termos estratégicos eleitorais. Eu vou falar aqui, vamos dizer, na lei dos homens, que não é nem a lei positivada, vamos dizer, nos nossos códigos, tá? Um cara te acusa de um crime baixo, vil, horrendo, quando você é inocente. O cara depois te chama de frouxo. Pra mim, na lei dos homens, tá autorizado você descer a mão no cara. Tá autorizado sim. E é uma decisão pessoal sua, de ofendido, escolher o que você vai fazer, tá? Eu digo isso que é importante porque muita gente vai falar: mas Renan, calma aí, vocês do MBL sempre falaram que não é pra reagir. Não, calma. Nós já sofremos agressões físicas, o que é ainda mais grave do que uma agressão dessa natureza. Agressões dessa natureza, o Arthur já foi chamado da mesma coisa. E nós optamos, como um código de ética interno de trabalho, em não reagir. É uma opção pela não reação. A questão é que a reação violenta, ela poderia ser uma opção pra gente. E não haveria problema nenhum. Não é que a gente repudia ela como, vamos dizer, uma imoralidade. Ah, o cara fez isso, então se você bater de volta... Não é. É que nós optamos como um código de ação, como uma fórmula, como um método em não reagir para demonstrar, veja só, esse cara não tem argumentos. Só que uma coisa, quando nós abordamos essas pessoas, a gente também não chama ninguém disso, tá? A gente pega as incoerências, inconsistências políticas dessas figuras. E essas figuras não sabem o que fazer, por isso elas agridem. No nosso caso, a não reação é uma opção. É a opção, como você está vendo aí na tela, que o Costenaro adotou quando foi agredido pelo Glauber. Veja, ele poderia muito bem ter reagido ao Glauber. Foi mais inteligente pro Costenaro reagir ou não reagir ao Glauber? Foi mais inteligente não reagir. E o Glauber está sendo caçado. Mas pro Datena, foi mais inteligente reagir ou não reagir? A primeira pergunta que fica. Pro Datena foi mais inteligente reagir. Ele lavou a alma dele e ele é hoje a figura mais comentada, junto com o Marçal, nas redes sociais. Ele virou, ele saiu de um cara passivo, sendo humilhado por um cara mais novo, pro cara que meteu-lhe a cadeirada. E na lei dos homens, na regra de honra, no código de conduta não escrito entre os homens, muitos vão falar do bro code, ele não fez nada de errado. Vá num boteco e pergunte pra qualquer homem como ele reagiria nisso. O Marçal pediu e apanhou. E pra mim, dentro do código de conduta dos homens, isso é esperado. Não é nenhuma novidade. Não é algo que você não veria em nenhum outro lugar. Ah, Renan, mas o Datena é candidato, eu não deveria fazer isso. Ora, o Marçal também. Ambos não são candidatos sérios. E já que eles não são sérios, já que a democracia brasileira permite que esses dois idiotas estejam lá fazendo o que estão fazendo e não permite que um sujeito como o Kim esteja lá, tá? Pra vocês entenderem o game. O que eu vou falar? Tá aí, vocês querem circo, a democracia brasileira quer circo, e circo ela tem. E ele apanhou do Datena, e apanhou bem apanhado.
E aí vamos para as imagens, tá? Essa imagem que você vai ver aqui é, vamos dizer, uma imagem um pouco maior, que você vai ver alguns detalhes da briga. Veja isso aqui. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem, tá vendo? Não! Nossos comerciais, por favor. Ó, aí ele volta a chamar o cara de assassino. O que acontece? As duas coisas que me saltam aos olhos são o seguinte. O fato do Marçal, pra depois dar uma de bravão, ele se esconder atrás dos seguranças, né? Então ele fica atrás dos seguranças e dá uma de bravão. Também me salta aos olhos que ele que se vende como um sujeito que, não, fiz o Iron Man, não sei o quê, não consegue desviar da cadeirada de um vovô, né? Ele quer vender proezas físicas que ele não tem. Vamos lembrar, como você tá vendo nessa imagem aí e tal, que ele tá desafiando o Popó pra um duelo, uma daquelas lutas de mentira pra arrecadar dinheiro pros dois, né? Aí ele fica vendendo, não, porque é isso, porque é aquilo. Ele vende proezas, capacidades sobre-humanas, isso faz parte do processo de venda do curso, mas quando confrontado por um vovô, ele tomou a porrada e ficou por isso mesmo, de um velho. E outro detalhe que vocês precisam captar aí é que ele tava de pé e ficou xingando. Ele estava de pé e ficou xingando e ficou de pé. E saiu de pé de lá. E aí vem o game. Pablo Marçal é um fingidor, tá? Eu já disse pra vocês, ele é um estelionatário, ele é um picareta, ele é um sujeito que você não pode levar a sério. E ele pensou, agora preciso extrair o máximo dessa história. Então ele resolveu, por bem, simular que ele estava praticamente morrendo dentro de uma ambulância. Então, já que ele precisava de cuidados, ele foi com a ambulância e veja a cena que ele criou. Olha isso. Olha isso. Olha isso, a cara de choro fingida. Com a máscara. Pra que ele tá precisando daquela máscara de oxigênio? Outra coisa, esse rapaz que aparece de barba de azul ali, ele é o cameraman do Marçal. Então o cameraman tá participando dos socorros. Não havia nenhuma gravidade no que estava acontecendo. Por que eles precisam fingir que eles estão parando o trânsito? Isso é tudo jogo de cena. Isso é tudo cena pra enganar você. Então ele finge, né? Ai, tô com máscara de oxigênio. Ai, estou morrendo. Faz caras e bocas igual uma franga pra ganhar o coraçãozinho das pessoas, né? Ai, tadinho do Marçal. Ele vai morrer. Inventaram que ele teve uma escoriação, que poderia ser um trauma na cabeça logo no começo. E aí eles foram alterando a história. Ele foi pro hospital, depois falaram, ele pode ter tido um trauma ali na costela, não sei o que, uma trinca na costela. E ele, né, fingindo que, nossa, estava morrendo e tal. Essa é uma, vamos dizer, uma demonstração de que é um psicopata que cavou toda uma história, apanhou. E eu acho que apanhar como ele apanhou não estava, vamos dizer, no roteiro que ele estava pensando, porque ele só tomou uma cadeirada e ficou por isso mesmo. Ele não mostrou nenhuma proeza física, que é o que ele deveria mostrar. E aí foi se fazer de vítima de maneira muito teatral, e essa teatralidade não pegou bem. E eu digo por que não pegou bem. O que vocês estão vendo aí são os comentários na postagem original desse vídeo, que é do patético, do ridículo, do vergonhoso Daniel José, que é candidato a vereador, era um sujeito sério, era anti-Bolsonaro, e que vendeu a mãe pra se juntar ao Marçal e ficar puxando o saco dele. É um cara realmente tem esse tamanho, a altura dele é esse aqui, e a estatura moral dele é proporcional ao seu tamanho. Ele é um serzinho patético. O Daniel José postou esse vídeo. E nos comentários, como vocês estão vendo, as pessoas não estão acreditando, estão aloprando ele. Elas estão aloprando porque é óbvio que é uma coisa simulada e uma coisa que é fingida. E só participa e acredita na fingição quem hoje está preso e enredado no mundo do Pablo Marçal. O mundo real, em grande medida, está percebendo que não está funcionando. Mas lembre-se, nunca duvide da incrível capacidade do brasileiro ser enganado. E isso pode ser, que signifique também que o Marçal ganhe eleitores, ganhe votos, porque apanhou, simplesmente porque isso, a cena dele apanhando, foi em si um meme. Então nunca duvide que isso pode funcionar, porque agora muitas pessoas estão falando dele, porque o que aconteceu ontem foi um candidato, que é o da Atena, deu a cadeirada num outro candidato, que é o Marçal. Na regra dos homens, aí vocês vão entender o que eu vou falar. Se o público souber que um cara chamou o outro de Jack de maneira injusta e esse outro perdeu a cabeça e bateu nele, boa parte das pessoas vão ficar ao lado
do Datena. E boa parte dos memes serão pró-Datena, como já estão. A maior parte dos memes na internet são pró-cadeira ou pró-Datena. Mas uma parte das pessoas que vão receber fragmentos disso, que são os cortes do Marçal, vão apenas achar que o Marçal provocou aquele comunista, meu, e saiu vencedor, o cara perdeu a cabeça porque ele tem controle emocional. Não parece ser o caso. A gente vai ver, porque teremos pesquisas essa semana, tá? Temos trackings aí. E o que tá claro é que, vamos dizer, por enquanto ele não deu um salto. Pode ser que eu volto a falar, somos um país de Bobsons, somos um país de uma população complicada, né, pra dizer o mínimo. Então, tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Finalizando, né, antes que eu vá para aquela crítica, né, a política tá nesse nível. A política tá nesse nível, amigos. E a política realmente vem passando por um processo de transformação dela em espetáculo. Mas eu vou deixar como última reflexão o seguinte ponto. Na maior parte das cidades no Brasil, quem está vencendo as eleições são candidatos do Centrão. É o caso de São Paulo, o Nunes vem liderando as eleições aqui. Mas no Rio de Janeiro é o Paes, e praticamente em todas as capitais, figuras sem graça, que não tem meme nem nada, estão ganhando as eleições, tá? Parece que é um deslocamento do eleitor entre em quem votar e em quem se divertir. Parece que a lógica do candidato de zoeira, né, o candidato protesto, ela se apartou da ideia de que ele vai administrar os lugares, e ele pode muito bem ser um meme que você convive, você dá risada e você curte nas redes, mas não alguém que te administra. A gente vai saber disso pra valer na eleição de São Paulo, em que tá o melhor dos memes, que é o Marçal, tá? E há um candidato muito convencional, que é o Nunes, partindo pra reeleição. Tá? Se rolar esse apartamento, o que vai acontecer é que a ideia de ser, vamos dizer, uma liderança de protesto, como nós sempre fomos, tá? Ela foi destruída por palhaços. Então, ou seja, o discurso do protesto, ele perdeu seu papel transformador, ele só virou entretenimento, e que no fundo, o eleitor não é tão besta assim. E ele passa a separar, vamos dizer, a sua própria vontade de rir do sistema da vontade de mudar o sistema. E se por um lado ele não cai no conto do malandro, por outro ele não altera de maneira aguda a sua realidade, permanecendo na mesma merda em que nós estamos. Assim eu termino a nossa reflexão. Uma reflexão que talvez você não esperava ouvir de um membro do MBL, mas é uma reflexão muito clara, muito óbvia. A violência não é uma opção para nós, porque nós escolhemos que ela não seja. Mas na regra dos homens comuns, sempre foi. E dá pra entender por que é. O cara chamou de Jack, chamou de covarde. Não espere que homens tomem decisões diferentes. Mesmo homens públicos, mesmo nessa posição, tá? É isso. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês.